Boa noite. Então, ficou para mim essa incumbência de me apresentar. Eu sou o Arlindo. E dou graças a Deus por estar aqui, por poder estar aqui com vocês, e já tinha tempo que a gente tinha combinado de eu vir aqui, mas também por estar aqui, porque eu quase que não venho. Porque eu tava em Israel e a gente saiu logo antes de fechar o espaço aéreo. Então, por muito pouco eu não estaria aqui agora. Tem alguns irmãos que ficaram lá sem ter como pegar os seus voos. Graças a Deus eles conseguiram. Eles tiveram que pegar um ônibus e ir para o Egito para poder lá pegar um avião e voltar para casa. Graças a Deus deu tudo certo, mas a gente ficou umas 2 semanas lá em Israel, viu vários lugares e conheceu muita gente da igreja ali, do pessoal, dos judeus messiânicos que tem ali. Então, queria já deixar aqui para vocês a incumbência de orar pelos nossos irmãos lá. A gente está recebendo vídeos e relatos do que está acontecendo. Inclusive, eu recebi um vídeo de vários irmãos que estavam juntos num bunker, num daqueles abrigos antibomba, e eles estavam ali, cara, adorando a Deus, adorando a Jesus e orando diante dele, mesmo em meio a uma situação super perigosa ali e com as suas famílias. Então, peço que vocês orem pela igreja lá. A gente sabe muito bem que Jesus já havia falado que nós iríamos ouvir de guerras e rumores de guerras. Isso daí, de acordo com o próprio Jesus, é apenas o princípio das dores, mas isso mostra para nós que existem dias difíceis vindo. Existem coisas que vão acontecer e que a gente vai ter que estar com a nossa mente atenta a respeito do que Deus está fazendo hoje. E o que eu quero compartilhar com vocês não é nada super escatológico, não é nada que vai falar a respeito do anticristo ou do fim dos tempos, ou do que a gente vai fazer, ou de que horas que vai construir outro templo ou qualquer coisa do tipo. Mas é algo que tem um peso no meu coração que está diretamente ligado a como a igreja precisa se posicionar nesse momento que a gente está vivendo. Então, se você quiser abrir sua Bíblia já, a gente não vai ler a passagem agora, mas você pode abrir em Filipenses capítulo 1, e a gente vai ler ali a partir do versículo 19. Mas antes disso eu quero dar uma ilustração aqui para vocês. O título que eu dou para essa palavra aqui seria Comunhão e Missão. Então, amanhã, eu sei que o Ciro vai falar de manhã aqui a respeito de comunhão. Então, eu não vou me demorar muito definindo, mas é importante você entender a ligação entre esses dois conceitos de comunhão e missão. E aí vai a ilustração que eu quero trazer para vocês. Imagina o seguinte, vocês provavelmente já viram isso acontecer aqui inúmeras vezes. Você tem um jovem e você tem uma jovem, e os dois querem se casar. Qual que é o único empecilho? O único empecilho para que eles se casem é que o ser humano, para sobreviver, ele tem necessidade de refeições constantes. Refeições essas que o jovem não tem como arcar com elas financeiramente. E aí você tem um dilema, você fala assim, cara, eu quero casar. E aí alguém vai aconselhar esse jovem e vai falar, cara, você precisa trabalhar. Você precisa se virar, você precisa correr atrás, você vai ter que, sei lá, busca uma formação, busca entender o que dá para você fazer, que vai gerar uma renda financeira para que você possa sustentar a sua casa, ou os dois vão trabalhar e vão poder ter esse esforço junto. Enfim, a questão é que você vai chegar para esse cara e vai falar para ele, basicamente, ó, cara, você quer casar? Você precisa ter a capacidade de sustentar a sua casa, então você precisa trabalhar. Mas imagina que esse jovem, ele está ali, ele fala assim, quero casar. Quem aqui quer se casar? Vamos ver aqui. Ok, alguns. Quem aqui não levanta a mão? Não importa o que eu disser aqui. Então, assim, a galera que quer casar, você sabe disso. Você sabe que vai chegar uma hora que, beleza, vou ter que ir atrás de um jeito de me sustentar.
Nem que seja assim, cara, quero viver no ministério, né? Então precisa ter aquela conversa com a moça e tem que falar para ela, olha, você está disposta a viver sem shampoo? Eu lembro que antes de me casar, antes de ter essa conversa com a minha esposa, graças a Deus até hoje ela não precisou ficar sem shampoo, mas eu lembro que eu me interessei por uma outra menina e fui conversar com ela, e tive a tal da conversa com ela. O Michel esteve aqui? Então, eu lembro que na época eu andava perto do Michel e tal, e ele falou para mim, cara, você precisa falar a real para a menina, você quer viver do ministério? Você vai ter que falar, ó, você está disposta a viver sem shampoo? Você está disposta a morar num lugar ruim? Você está disposta a ir para... E assim, todas as coisas ruins têm que ser faladas de cara. E aí, eu tive essa conversa com uma menina. O resultado da resposta dela foi, não, muito obrigado. E depois ela se arrependeu, tá? Só para eu não ficar tão mal assim na história. Mas aí eu já não queria mais. Não. Mas o lance é, a pessoa precisa correr atrás dessas coisas básicas da vida. Independente se alguém vai viver do ministério, ou se o cara vai ser pastor, ou se ele vai trabalhar, como dizem por aí, né? Ele precisa ir atrás dessas coisas, ele precisa entender, tá, beleza, o que eu vou fazer com a minha vida? E imagina se esse cara, ele consegue um emprego, ele começa até a fazer um curso para poder melhorar a posição dele na empresa que ele está. Ele começa a se dedicar ao trabalho dele. Ele começa a gastar as horas do dia dele e às vezes trabalhando até tarde, às vezes estudando até tarde, dormindo muito pouco. E nesse meio tempo passam-se meses e de repente ele percebe, puxa, nunca mais falei com a menina. Ele esqueceu dela. O objetivo dele era casar com ela. E aí, para casar, ele começou a trabalhar. Mas aí, quando ele começou a trabalhar e começou a buscar uma forma de ter um sustento necessário para que ele se casasse, ele se esqueceu da pessoa com quem ele ia se casar. Isso não faz muito sentido, né? Assim como não faz sentido, alguns casos que infelizmente a gente vê por aí, do cara que quer casar, mas ele não quer trabalhar. Ele não quer se esforçar. E é geralmente esse cara que tem a ideia de que ou você trabalha ou você é pastor. Eu lembro de ouvir uma pregação de um cara que disse o seguinte, que um jovem da igreja chegou na casa dele e falou assim, pastor, eu queria muito viver assim, igual o senhor, eu queria estar no ministério, não queria ter que ficar trabalhando, sabe, queria ficar assim de boa. Né? Cara, nem Moisés, o homem mais manso da sua terra, ia aguentar uma dessa, né? Mas a questão é que, cara, tem muita gente que quer viver do ministério, mas a visão da pessoa não é viver do ministério, é viver não fazendo nada. Porque se a pessoa soubesse de fato o que é o ministério, ela não ia querer. Ela não ia querer. E é óbvio que não faz sentido alguém querer se casar e não querer correr atrás de ter os recursos para sustentar a sua casa. É óbvio que também não faz sentido alguém querer se casar e começar a trabalhar e se envolver tanto com o trabalho que se esquece da sua noiva. Mas a verdade é que isso é uma realidade muito presente na nossa vida, quando a gente pensa a respeito do nosso relacionamento com Deus. Grande parte da igreja está presa em um ciclo de não se envolver com o trabalho, com a missão, com o serviço que é necessário para que a gente possa ser plenamente unido a Cristo. Mas tem uma parte da igreja também que quer o ministério, que quer buscar essas posições, que quer pregar, que quer ensinar, que quer cuidar de pessoas, mas ela fica tão envolvida com isso que ela se esquece do próprio Deus. Deus tem um desejo de se casar com o seu povo. O que a Bíblia quer dizer com isso é que Deus deseja ter uma vida plena de comunhão conosco. Deus deseja se unir a nós. A gente foi criado para ter comunhão com Deus.
A gente foi criado para ter um relacionamento com Ele. A gente foi criado para viver uma vida onde o meu coração é constantemente alimentado pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelo caráter de Deus, pela própria glória de Deus, enchendo o meu ser, preenchendo tudo aquilo que há em mim, para que eu sinta uma plena satisfação eterna na presença dEle. Eu fui criado para isso. Mas ao mesmo tempo que eu fui criado para isso, existe uma barreira para que eu chegue nisso, e essa barreira é: Deus tem um propósito na terra. Deus tem um objetivo, Ele tem um plano, e Ele nos dá a oportunidade que nós nos envolvamos com isso. Eu não estou querendo dizer aqui que se você não se envolver com o plano de Deus, o plano de Deus não vai acontecer, porque Ele vai. Deus não depende de você. Deus não precisa de você. Deus não criou o ser humano porque Deus estava muito sozinho. Ele se sentia solitário. Ele queria alguém para ter comunhão. Não, gente. O Deus que a gente criou é o Deus que é triuno. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão eterna da Trindade. Deus é comunidade. Deus é comunhão. Ele não precisa de nós para experimentar relacionamento profundo e comunhão. Deus não criou você porque Ele tem necessidade de você. Deus criou você porque Ele desejava compartilhar desse amor eterno da comunidade do próprio Deus. Esse amor que flui entre o Pai e o Filho, esse amor que é o próprio Espírito Santo. Deus queria que você se tornasse participante disso. Mas para que isso se concretize, existe uma missão. Existe um trabalho a ser feito. E esse trabalho, ele não é um trabalho que vai ser feito somente pelos pastores. Ele não é um trabalho que vai ser feito somente pelos missionários. Ele não é um trabalho que vai ser feito só pelas pessoas que são especiais, diferentes, dedicadas. Não, esse é um trabalho que vai ser feito pelo corpo de Cristo. Durante muitos anos, gente, a igreja falou muito a respeito dos 5 ministérios. Quem aqui já ouviu sobre 5 ministérios? Quem aqui não aguenta mais ouvir sobre 5 ministérios? Eu. Não aguento mais ouvir sobre 5 ministérios. Não, cara, não suporto mais. Gente falando assim: porque eu sou mais profético, porque eu sou mais apostólico. Gente, isso daí é só um sintoma do fato de que crente não pode ter signo e está frustrado. O cara ele quer ter alguma coisa. Ele quer botar a culpa dos defeitos de caráter dele em algum negócio. E ele não pode recorrer às estrelas. Então ele recorre ao quê? Ele fala assim: não é que eu sou sem educação e grosso. É que eu sou profeta com ascendente em colérico. Isso daí, cara, virou signo de crente. Signo de crente. Porque qual é o erro que as pessoas cometem? Elas acham que os ministérios são a coisa mais importante. E isso é um problema muito sério. É um problema que é uma síndrome que se desenvolveu no corpo de Cristo, que é chamada de síndrome da não leitura do próximo versículo. Que as pessoas leem Efésios 4, versículo 11, e elas param ali. Fala assim: porque Deus chamou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres. Aí a pessoa para, mas ela esquece de ler o versículo 12, que fala com vistas a, ou seja, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para que eles desempenhem a obra do ministério. Qual o resultado disso? Edificação do corpo. Então a edificação do corpo, ela acontece pelos ministérios? Não. Quem produz a edificação do corpo não são os ministérios. Quem produz a edificação do corpo é o próprio corpo. Você pode ter uma igreja com o melhor pregador, com um cara mais profético, que vem aqui e profetiza na vida de todo mundo. Você pode ter um cara que é super mestre, ele vai aqui, cara, ele começa a abrir a Bíblia e mostrar coisas, e você vai enxergando as escrituras, mas se as pessoas só se tornarem espectadores desses grandes ministérios, a missão e o propósito que Deus tem não vai ser concretizado.
Porque o propósito de Deus não tem a ver com ter ministros aperfeiçoados, mas tem a ver com uma igreja madura. Tem a ver com uma igreja que expressa a glória de Cristo. A gente não mede a saúde e a qualidade de uma igreja pelos seus pregadores, músicos e ministros. A gente mede a saúde de uma igreja pelo seu povo, pela sua comunidade, pelo quanto que as pessoas ali estão se desenvolvendo. Só que a questão é que isso não depende exclusivamente de quem está ministrando. Isso depende de você. Isso depende de todos aqueles que fazem parte do corpo. Por quê? Porque todo que faz parte do corpo tem uma função. Assim como não existe membro do corpo saudável longe do corpo, também não existe membro do corpo que não tenha utilidade. Assim, gente, o corpo de Cristo não tem apêndice. Eu sei que na prática tem. Eu sei que na prática tem. Nunca faz nada, quando faz, dá uma dor de cabeça gigante. Eu sei que na prática surgem uns apêndices de vez em quando. Mas a realidade é que cada membro colocado no corpo foi colocado ali para produzir edificação para o restante do corpo, para que o corpo seja aperfeiçoado e para que isso nos leve cada vez mais perto da plenitude da manifestação da vida de Jesus. Então você foi chamado para isso, você tem um papel nisso, você tem algo que Deus deu para você. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo capacitou você com pelo menos um dom que vai contribuir para a edificação do corpo. Alguma coisa você tem. E a gente às vezes é muito simplista na nossa definição dos dons, porque a gente quer olhar para as listas que a gente tem na Bíblia, a gente quer olhar para a lista dos ministérios em Efésios 4, a gente quer olhar para a lista dos dons em 1 Coríntios 12 e Romanos 12, e a gente quer resumir os dons naquilo ali. Gente, aquilo não é uma lista exaustiva. Você quer ver algumas coisas que não tem ali? Por exemplo, cara, nem em Efésios 4, nem em 1 Coríntios 12, nem em Romanos 12 tem ministro de louvor. A gente usa toda hora, mas não tem músico ali. Não tem nenhuma menção falando assim, ó, os irmãos que têm dom para ser músico. E aí, o que a gente faz? A gente fala assim, ó, para aí, mano, pode, desce, tô brincando. Porque, assim, ó, não tem na Bíblia, não é bíblico, vamos parar. Mas tem várias coisas que não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem ar-condicionado, irmãos. Na Bíblia não tem microfone. Na Bíblia não tem cadeira. Você sabia que no primeiro século a igreja não tinha cadeira? E não é só na época bíblica, não. Mais para frente também. Todo mundo ficava em pé, no culto. Então, por favor, levanta aí, empilha essas cadeiras, vamos ficar todo mundo ouvindo a pregação em pé. Não é porque não tem algo na Bíblia que aquilo ali é antibíblico. E não é porque não está na lista dos dons que não é algo que Deus usa para a edificação do seu corpo. Deus pode usar qualquer coisa. E você precisa olhar para si mesmo, diante de Deus, e tentar entender, Deus, o que o Senhor me colocou aqui para fazer? Como que eu posso abençoar os meus irmãos? Porque as ilustrações que eu dei do jovem que se envolve tanto com o trabalho, que ele esquece que o propósito daquele trabalho era poder casar, é muito semelhante aos pastores que eles se envolvem tanto com o ministério, tanto com os problemas das pessoas, tanto com as demandas da igreja local, que eles se esquecem de Deus. Tem gente que quer entrar para o ministério porque a pessoa pensa assim, ah, cara, eu queria ficar no ministério porque eu queria ter mais tempo para ler, para orar, para estudar. Eu falo assim, meu amigo, você precisa urgentemente de alguém que fale a verdade para você. Tem um dos caras que eu andei com ele, que foi um mentor para mim, me ensinou muita coisa. Ele falou um negócio que me marcou profundamente. Ele disse, o ministério é a interrupção. O ministério é a interrupção. Você não tem como escapar disso. Você vai ser interrompido.
você vai ter que atender demandas que você não tinha planejado. Você vai ter que se virar. Então a questão é, se você deseja o ministério, mas você está hoje no emprego, cara, aprende a exercer o ministério enquanto você tem um emprego. Porque você, no ministério, vai ter que se virar com o tempo que você tiver. Mas existe o outro perigo, que é o perigo de alguém que a pessoa quer se casar, ela declara isso, mas ela não está disposta a trabalhar por isso. Então tem muito crente que fala que ama Deus, que ama Jesus, que quer a presença de Deus, mas a verdade é que a sua vida é consumida por aquilo que tem a ver com fazer a sua própria vida dar certo e funcionar, e ter conforto, e ter, sei lá, entretenimento. A gente vive na era do entretenimento, gente. O objetivo da vida de muitos é se entreter. Tem um livro que saiu, nem sei, mas há várias décadas atrás, e o título do livro, se a gente for traduzir em português, seria assim: Nos entretendo até a morte. O cara escreveu isso antes de existir Netflix, tá? Antes da internet ser algo popular. Mas isso é uma descrição clara, exatamente do que está acontecendo nessa geração. Nós estamos nos entretendo até a morte. Quem fica com a impressão que o tempo está passando mais rápido? Você tem essa impressão? Que o tempo está passando mais rápido? Tem duas razões para isso. Uma delas é que você está velho. É uma realidade. Porque pensa comigo, cara, um ano para uma criança de 10 anos é uma parcela grande da vida dela. Tipo, você tem ali, 10% da vida dessa criança acontece em um ano. Mas quando você tem 20, isso daí diminui para 5%. Quando você tem 30, aí meu negócio é teologia, eu não vou continuar esse exemplo. Então, o que acontece é que a gente tem uma percepção do tempo que é afetada pelo tanto de tempo que a gente já viveu. Mas tem um outro fator. E esse fator tem a ver com esses entretenimentos, que é quando o seu cérebro se engaja numa atividade, ele entra num modo que faz com que pareça com que o tempo passou mais rápido. Existe isso. Você se engajou em alguma coisa ali, cara, parece que o tempo passou mais rápido naquele negócio. Só que as redes sociais, elas fazem o quê? Elas fazem com que o seu cérebro inicie o processo de uma tarefa e não termine ele. E ele faz isso várias vezes seguidas. Então você está rolando ali o feed do Instagram, sei lá. Você está ali, vendo uma publicação, aí você vê aquilo, começou um negócio, daqui a pouco você passa para o próximo. O seu cérebro está toda hora iniciando uma atividade. Essa atividade ela não tem um fim claro. Porque o feed de rede social não acaba mais. Antigamente acabava. Não sei se você lembra, no Instagram você chegava no fim. Hoje em dia não tem mais fim. E o que acontece? Você fica ali infinitamente. Seu cérebro está fazendo você ter uma percepção de que o tempo está passando mais rápido, porque ele está entendendo que você está engajado em uma atividade. Gente, o cérebro não faz diferença entre você ser alguém que está tomando decisões importantes em uma empresa, alguém que está criando uma obra de arte, alguém que está criando um projeto de transformação social e alguém que está jogando Fortnite. Ele não faz diferença entre essas coisas. Para ele é a atividade que você está iniciando. Então o seu cérebro está o quê? Toda hora, estou iniciando uma atividade, estou iniciando uma atividade, estou iniciando uma atividade. O tempo passa mais rápido. E a sua vida escoa por entre os seus dedos. E a verdade é que essa vida é uma vida que a gente deveria estar utilizando para cooperar com o propósito de Deus. Tem um monte de gente preocupada em como ganhar mais dinheiro para se entreter mais. Porque quando você pensa, cara, eu quero ganhar mais dinheiro para eu poder viajar mais, você está pensando em entretenimento. Quando você pensa, eu quero ganhar mais dinheiro para que eu possa ter uma casa mais confortável, você está pensando em se entreter mais. E não tem nada de errado em você
ter uma casa melhor, um carro melhor, fazer uma viagem com a sua família. Gente, não tem nada que a Bíblia condena a respeito disso. O problema é quando a gente transforma coisas que são bênçãos de Deus sobre a nossa vida nos deuses da nossa vida. Quando a gente transforma essas coisas que são supérfluas em coisas que são a essência da nossa existência. E por isso que eu queria que a gente lesse aqui em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 19. Paulo aqui diz o seguinte: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Então Paulo estava preso aqui nesse momento. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo está dizendo: eu estou preso. Eu creio que vocês podem orar por mim e eu posso ser liberto. Mas a convicção que eu tenho é: Cristo vai ser engrandecido pela minha vida. Mas Cristo também pode ser engrandecido pela minha morte. E continua dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Então ele está falando: eu não sei o que eu devo escolher. Mas é óbvio que ele está usando aqui de uma linguagem figurada. Por quê? Porque ele não tem como escolher. Ele está diante de circunstâncias que estão fora do seu controle. Ele vai continuar falando: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Então, você percebe que, cara, Paulo traz uma solução muito simples para esse problema. Que problema é esse? O que deve ser o meu desejo? O meu desejo principal precisa ser por Jesus. Eu já vi um monte de crente que quando falava... Porque escatologia, dentro de grande parte das igrejas evangélicas, ela está na mesma categoria que o terror. Não é verdade? A escatologia é um negócio assim, é para meter medo na galera. É para deixar todo mundo apreensivo, é para ficar pensando... e aí vem, cara, arrebatamento do nada, você está distraído, de repente você olha, as roupas do seu amigo estão dobradinhas ali, você ficou. Vocês já repararam que todos os negócios de arrebatamento, o pastor sempre fica? Sempre. Se o cara crê nisso, ele não devia nem ser pastor. Porque parece que a conclusão é essa. Fala assim, ó, você não vai. Então, tem essa coisa do terror, né? De apavorar as pessoas e tal. E cuidado, Jesus vai voltar essa noite. E Ele vai levar a sua tia, mas você vai ficar. E aí fica essa pressão e tal. E eu já vi um monte de crente pensando assim, ele não estava nem preocupado em ficar. Ele estava preocupado assim: Jesus não volta antes que eu case. Não, Jesus não volta antes que eu me forme na faculdade. Gente, por quê? Eu lembro de um amigo meu falou assim, que ele queria, se ele fosse morrer, ele queria morrer no início do dia, porque ele não queria trabalhar o dia inteiro para depois morrer.
Imagina, você trabalhou o dia inteiro, você está assim, cara, a hora que eu sair do trabalho, morri. Tipo, você não vai receber aquele dia. Mas aí tem um monte de crente que fica assim, não, mas eu queria casar. Pô, sério, cara? Sério que você está achando que isso é melhor do que estar com Cristo? Porque no fim é esse o pensamento. Você está pensando assim, cara, o céu vai ser, sei lá, chato, né? Tem uma amiga minha que ela foi evangelizar a filha de uns amigos e ela falou assim, porque no céu, ela falando para uma criança isso, no céu a gente vai ficar tranquilo, no céu a gente vai descansar, no céu, olha, não vai ter assim nuvens e a gente vai ficar lá. E aí a criança começou a chorar. Por quê? Porque ela já estava morrendo de tédio, de pensar no céu. Ela falou assim, cara, o céu é tipo, sei lá, é a tarde de domingo, eterna, sabe? Que é aquele negócio assim, amanhã eu trabalho, mas era bom eu descansar, mas não tem muito o que fazer, e se eu for começar alguma coisa agora, não dá. É isso o céu. É esse estado eterno de tédio, ociosidade. E isso não é a realidade. A realidade é que nós fomos criados para uma vida de comunhão com Deus. Por isso que Jesus falou em João 17 que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e aquele que foi enviado. Então, por que conhecer a Deus é vida eterna? Porque o conhecimento de Deus não tem fim. O conhecimento de Deus é algo que ao mesmo tempo nos dá profundo prazer, mas nunca chega no seu fim. É como se fosse uma fonte eterna de satisfação profunda. É aquilo que é dito para nós na Bíblia como uma alegria que é indescritível e cheia de glória. A vida eterna é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é o que nós fomos criados para fazer, para nos deleitar no conhecimento de Deus eternamente. Só que a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que em Deus nós encontramos essa alegria. E por isso que é tão importante a gente desfrutar da nossa comunhão com Deus aqui, hoje, nessa vida. Porque quando a gente se afasta dessa comunhão com Deus, o nosso coração vai se apegando cada vez mais às distrações. E as distrações são exatamente isso: distração. Não é alegria, não é prazer, não é satisfação. É só um momento em que você se distrai da realidade, cara, da realidade pesada, da realidade dura, da realidade infeliz dessa vida aqui sem Cristo. Você se distrai, você para de pensar, você desliga a sua mente, você se entretém com algo, mas você não está tendo profunda satisfação. Mas se a gente volta o nosso coração para a comunhão com Deus, e gente, entenda o que eu estou falando aqui, comunhão com Deus não conquista o favor ou a aprovação de Deus. Comunhão com Deus, oração, não são exigências, são privilégios. Não é que Deus está cobrando você. Não, Deus não está ali falando, nossa, se você não orar, eu não vou amar você. Se você não orar, meu coração não vai ter satisfação em você. Não, gente. O que gera satisfação no coração de Deus a nosso respeito é o fato de que Cristo morreu na cruz por nós. Deus nos amou e enviou o seu Filho para sofrer e morrer no nosso lugar, para que o nosso pecado não fosse um empecilho para o amor dele nos atingir. Deus não está tendo necessidade da sua oração como uma forma de fazer
com que ele se sinta satisfeito com a sua vida. Não. Ele já resolveu esse problema. A oração não é um negócio que a gente faz para ser aceito por Deus. Ela é uma coisa que a gente faz porque nós fomos aceitos por Deus. Ela é uma coisa que a gente faz porque Deus se deleita em nós. E sabe por que a maioria de nós não se dedica à oração como deveria? Porque a gente não crê nesse amor de Deus. Você já teve a experiência de frequentar um lugar, pode ser escola, trabalho, qualquer coisa, que tem uma pessoa lá que você sabe que não gosta de você? Já teve essa experiência? Às vezes igreja. Já teve essa experiência de você estar lá e você fala assim, cara, não é desconfortável? Não é uma coisa ruim? Não é um negócio que você fica incomodado? Às vezes você já tentou se reconciliar com a pessoa não quer. E ela simplesmente tem essa antipatia por você. Às vezes você até cometeu algum erro, mas você quis tentar consertar. O negócio é que você vai ficar ali naquele desconforto terrível. Sabe por que às vezes a gente não ora? Porque a gente acredita que Deus está de alguma forma contrariado pela nossa falta de performance espiritual. Isso é um sintoma da nossa falta de entendimento a respeito do Evangelho. A gente não entende que a mensagem do Evangelho é que Deus já nos amou em Cristo. Deus não está esperando um relatório da sua performance espiritual para começar a amar você. E, por outro lado, você já foi em um lugar em que você sente que a pessoa, cara, você nunca viu aquela pessoa, uma pessoa te recebeu tão bem, a pessoa te tratou tão bem, ela foi tão simpática, tão querida com você, te deu atenção, demonstrou que estava feliz de você estar ali. Cara, você não fica com vontade de estar naquele lugar? Não é uma coisa que você pensa assim, eu vou em tal lugar, vou encontrar fulano. Pô, fulano é gente boa demais, né? Cara, conheci pessoa super legal. Você tem esse sentimento interior. Existe uma atração, um desejo de estar perto daquela pessoa que você sabe que por algum motivo ela gosta de você. Então, Deus é essa pessoa. Deus é a pessoa que amou você quando você nem queria saber dele, quando você não estava ligando para ele, quando você não estava pensando nele, quando você nem existia. Ele amou você. E a gente precisa entender que a comunhão com Deus, ela precisa vir dessa base. Mas, gente, a verdadeira comunhão com Deus nunca vai estar desassociada da missão que Deus tem nesse mundo. Seja a sua missão de alcançar os que não creem com o Evangelho, ou a sua missão de edificar o corpo de Cristo. Tem pessoas que talvez vão se envolver muito mais com alcançar os perdidos. Não quer dizer que algum cristão não seja chamado para proclamar, para pregar o Evangelho para outros, mas tem pessoas que vão receber mais graça nessa área. Ao mesmo tempo, vão ter pessoas que vão receber uma graça muito grande para a edificação do corpo. Vão ser pessoas que vão ter uma habilidade de trazer um aperfeiçoamento para o corpo de Cristo, que vai ser muito importante para o nosso avanço como igreja. Várias vezes eu queria ser um cara bem mais evangelista, mas eu sou perseguido pelos crentes. Eu sou perseguido, não é, Ciro? Eu fui no Starbucks lá em Campinas com uns caras lá da igreja e eu pensei assim, cara, eu quero pregar o Evangelho para alguém aqui. Aí fiquei observando e tal, aí tinha uns caras assim, uns 20 e poucos anos ali conversando. Eu pensei, cara, vou entrar na conversa ali, vou pregar o Evangelho para eles. Resultado, quando eu fui aproximar, os dois estavam falando de escatologia. Aí eu entrei na conversa para corrigir o negócio que eles estavam falando de escatologia. Aí o menino pediu bolsa para estudar teologia na nossa escola. Aí ele começou a estudar com a gente e aí tiraram ele da liderança que ele estava na igreja. Aí ele foi começar a plantar uma igreja e pediu minha ajuda. Enfim, eu queria só evangelizar.
eu continuo com os meus esforços evangelísticos. Quase sempre eles não dão em nada. A não ser na minha fidelidade em pregar o evangelho. Mas, cara, beleza, eu entendo. Cara, eu não sou a pessoa que tem esse dom. Eu tinha amigos que... Cara, tinha um amigo meu, a gente saía na rua para evangelizar. A pessoa que eu ia pregar é a pessoa que já foi da igreja, que é frustrada, que tem trauma com o pastor, era só isso. Ele ia falar com a pessoa, ele falava assim, pô, e aí, tudo bem e tal, meu nome é Davi. Aí a pessoa já ficava assim, pô, caramba, Davi, né? Davi da Bíblia, porque minha mãe lia as histórias de Davi para mim, pô, eu preciso de Jesus, cara. Aí pô, cara, que isso? Você tá burlando alguma coisa aí, cara. Você tá com algum recurso que a gente não tem acesso. Mas a questão é que o seu chamado para cooperar com o propósito de Deus não precisa se encaixar nas categorias pré-estabelecidas. Você não precisa ser profético com ascendente em colérico, você não precisa ser mestre com ascendente em fleumático, você não precisa nada disso. O seu chamado é ser você, mas é você em comunhão com Deus, entendendo que o seu propósito é cooperar com o plano dele. Seu propósito não é ter a vida o mais confortável possível. O seu propósito é entender, cara, o que Deus me deu para que eu possa abençoar as pessoas ao meu redor. Esse é o propósito. Então, diante desse dilema, cara, eu posso me envolver tanto com a obra que eu me esqueço que o propósito é ter comunhão. Mas eu posso me envolver tanto com a comunhão com Deus que eu não quero mais fazer nada. Eu só quero ficar aqui curtindo. Mas você precisa entender que, cara, o que Paulo falou para solucionar isso é: eu preferiria partir e estar com Cristo. Mas ele fala que o motivo dele estar ali, ele fala, é por vocês. O seu chamado, os seus dons, o seu serviço precisam ter nome, endereço, precisa ter um rosto, precisam ter pessoas. Não adianta você falar assim, eu fui chamado para evangelizar. Tá, mas isso não significa nada. Eu fui chamado para cuidar de pessoas. Cara, isso pode não significar nada. Eu fui chamado para pregar, para ensinar a Bíblia. Tá, mas a questão não é o que, mas para quem. Para quem? Beleza, você foi chamado para evangelizar. Tá, quem é a pessoa que está hoje no seu coração e diante de Deus, nas suas orações, para quem você está pregando? Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser uma família, isso pode ser um bairro, isso pode ser uma cidade, isso pode ser uma nação. Mas a questão é que o negócio precisa ter endereço certo. Não pode ser vago. É muito fácil, gente, amar toda a humanidade, mas nem olhar para a cara do meu vizinho. Para isso tem um monte de ativista que ama o pobre, mas não quer ver nenhum perto. Você tem um monte de gente que, cara, eu vejo pessoas que se aproximam de mim e falam assim, cara, eu sinto chamado, eu queria que você me ajudasse e tal. E aí a pessoa começa a falar a respeito do que ela sente e ela só fala dela. O chamado não tem a ver com servir outros. O chamado tem a ver com suprir carências que o indivíduo tem. Isso não é chamado, gente. Isso é idolatria. Se você tem um chamado, esse chamado tem a ver com isso que Paulo falou, que é: por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. A gente precisa seguir os passos de Jesus. Você vive para outros. Você vive para diante de Deus servir as pessoas e amar as pessoas. E isso daí é a sua missão. E eu queria que você saísse daqui refletindo sobre isso. Cara, o que Deus me chamou? Como que eu posso abençoar as pessoas ao meu redor?
Às vezes você vai precisar abençoar as pessoas com algo que você nem gosta de fazer, gente. Essa é a verdade. A gente tem que eliminar esse pensamento de que, cara, se é algo para abençoar outros, então quer dizer que eu vou me sentir muito bem fazendo isso. Não, nem sempre. Às vezes aquilo vai envolver sacrifício, mas é um sacrifício que vale a pena. Vale a pena por quê? Porque tem a ver com o quanto você ama a Deus e o quanto esse amor por Deus se reflete na maneira como você se relaciona com outros. Isso daí tem a ver com o chamado real. Não é simplesmente uma carência suprida, não é um desejo de se autoafirmar, mas é algo que realmente se desenrola diante de Deus. E quando isso é algo de Deus mesmo, não tem problema eu começar a fazer ou deixar de fazer. Não tem problema outra pessoa fazer melhor do que eu. Não tem problema alguém não querer que eu faça. Eu não estou fazendo isso para ter reconhecimento. Eu estou fazendo isso para servir a Deus. Porque o desejo do meu coração é uma vida de comunhão com Ele. Mas essa vida de comunhão com Ele, ela está diretamente ligada a uma missão que é cumprida na minha vida, que vai ser algo diferente na vida de cada um, mas que dentro disso você precisa ser fiel a Deus. Amém? Queria orar nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com Teu Espírito de sabedoria e revelação aqui. Abre, Senhor, os olhos do entendimento dos meus irmãos, abre os olhos do coração para perceber aquilo que o Senhor está chamando eles para viver. Como o Senhor os chamou para cooperar com o Teu propósito eterno. Como o Senhor aguarda cada um de nós no lugar de comunhão. Não para cobrar a nossa espiritualidade, não para exigir que a gente tenha uma performance diante do Senhor, mas simplesmente porque o Seu coração está voltado para nós. Porque o Seu coração é propício a nós. Ele é inclinado na nossa direção. Ele deseja compartilhar desse amor eterno. Senhor, que Teu Espírito derrame esse amor no nosso coração agora. Traz mais revelação de quem o Senhor é, de como o Teu amor, o Teu caráter, a Tua obra nos alcançam, Senhor. Nos alcançaram quando nós estávamos distantes, quando não havia possibilidade no nosso interior de ter um coração voltado para o Senhor. O Senhor nos resgatou. Mas ao nos resgatar, o Senhor nos trouxe para essa realidade, onde nós podemos chegar diante do Teu trono com ousadia, por um caminho pavimentado pelo sangue de Jesus. E ao chegarmos diante do Senhor, nós podemos ser mergulhados na realidade do Teu amor e testemunhar desse Teu amor através de pregar o Evangelho, através de servir os nossos irmãos, através de amar aqueles que não Te conhecem e através disso trazer uma revelação do Teu caráter, Pai. Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos a amar. Mas antes disso, ensina-nos, Senhor, que nós somos amados. Em nome de Jesus.